Muito bem, então seja bem-vindo aí à nossa quarta aula do nosso projeto completo aqui de ponta a ponta no Power BI. Legal? Só revisando, então, nós fizemos lá a primeira aula, importando os dados, trazendo os dados aqui para o Power BI. Depois a gente fez todo o tratamento, a transformação usando o Power Query. Nosso terceiro vídeo, nós fizemos toda a modelagem de dados. O anterior está lá disponível no canal, é só você acessar. Para você que fez aqui o nosso curso, né, de 20 horas intensivo, para você relembrar, para você fixar aí o conhecimento que você obteve nos dois projetos que nós desenvolvemos no nosso treinamento. Para você que está chegando agora, dá tempo de você ver passo a passo aqui todo esse formato, essa forma de trabalho que eu estou passando aqui para vocês, ok? De ponta a ponta o projeto no Power BI. Conforme prometido na nossa última aula, nós fizemos toda a modelagem de dados e agora nós vamos falar de DAX, Data Analysis Expression, que são as expressões para análise de dados. Muito similar ali às funções do Excel, a forma de trabalho no Excel. Se você tem ali já um pouco de conhecimento, se você não tem problema nenhum, vai começar agora. Se você já tem um pouco de conhecimento nas funções, na utilização das funções do Excel, você vai ver que é muito parecido aqui. Legal? Então, seja bem-vindo, bora lá. Eu sou o professor João Gonçalves e eu estou aqui para ministrar esse treinamento para você de ponta a ponta, um projeto completo no Power BI. Bora lá, então. Começando aqui, nós temos, então, nosso modelo de dados. Eu comentei rapidamente sobre o conceito de Star Schema, esquema em estrela, né? Que é uma modelagem de dados analítica específica ali, otimizada, para a gente extrair os nossos relatórios, as nossas análises, ok? Muito bem, aqui nós temos as nossas tabelas. Do lado direito aqui, a gente tem as tabelinhas aqui disponíveis para a gente utilizar, ok? De produtos, vendedor, de lojas, cada tabelinha com as suas informações específicas da nossa principal tabela fato, aqui é a nossa operação que a gente quer medir, que a gente quer analisar no nosso Power BI, ok? Bora lá de calendário, com uma calendário que a gente usou ali, uma expressão DAX. A gente começou a falar de expressões DAX aqui ao criar essa tabela de calendário aqui, utilizando essa sintaxe aqui, essa função chamada calendar auto. Legal, muito bem. Para a gente começar a falar de DAX, eu vou trabalhar justamente aqui utilizando a nossa tabela de calendário, ok? Se nós vamos perceber aqui que na de calendário, se eu expandir aqui na lateral, a gente tem aqui, né, só um campo, uma coluna de data, né, chamada date, aqui o nome do nosso campo. Mas eu quero criar outros campos aqui que eu já sei que eu vou utilizar na nossa análise, na hora de gerar nossos visuais, ok? Para todos os projetos que eu abordo aqui no Power BI, eu sempre crio uma tabelinha de calendário e alguns campos que eu vou mostrar para você agora, que eu já sei que facilita muito a nossa vida na hora de gerar as nossas análises, ok? Muito bem, então nessa parte aqui da modelagem, nós vamos vir aqui, ó, nova coluna, apaguei a página inicial, vou criar uma nova coluna, nota que a minha tabela de calendário está selecionada, legal? Conforme a gente viu, as expressões DAX têm aqui sempre o nome do objeto que a gente quer criar, sinal de igual e depois do sinal de igual, a função que a gente quer utilizar ali para criar e manipular o recurso que a gente precisa. Essa coluna que eu estou criando aqui, na nossa de calendário, eu vou chamar de ano, e esse ano vai receber aqui, né? Ano é igual, eu tenho uma função year. Year. E a função year, a gente precisa se acostumar a ler aqui, principalmente se você está chegando agora, começando a trabalhar com Power BI, a gente precisa avaliar aqui, ler, né, para ter mais contato, para ter mais familiaridade com os recursos. Essa função year, ela vai extrair o ano de uma data que você vai passar aqui. Qual é o campo data que a gente tem aqui na de calendário? Vou colocar aqui, ó, de calendário, e ao escrever um pouquinho aqui, ó, já aparece para mim a minha tabela e o meu campo date, né, que é a data da de calendário. Então eu quero extrair o ano, vou apertar Enter aqui, e nós vamos ver que ele vai criar já a nossa coluna de ano na de calendário.
Vou clicar aqui, ó, exibição da nossa tabela de calendário, está selecionada aqui. Vai mostrar aqui para a gente, né, ó, já tem a primeira coluna de data, depois uma segunda coluna que a gente acabou de criar, né, utilizando o DAX, Data Analysis Express, nossa coluna de ano. Vou criar uma nova coluna aqui, estou visualizando a tabela, a gente vai ter aqui em tempo real visualização dessa nova coluna que a gente vai criar. Novamente aqui na nossa função DAX, o nome dessa coluna eu vou chamar de mês num. Vou pegar o número do mês, janeiro a mês 1, fevereiro a mês 2 e assim por diante. Para pegar o número do mês, eu vou utilizar uma função chamada month, né? Para você que está chegando agora ou que fez treinamento comigo, eu costumo falar que eu sou fluente em inglês, né? Mas no método Dora Aventureira, né? Você lembra disso nas aulas? Vou pegar aqui um month. Month é uma função que vai extrair um mês, retorna o mês numérico, né? O número de 1 a 12, referente aos meses aqui, né? Que representa o mês. A data que eu vou passar é a de calendário date. Vou fechar parênteses aqui, é necessário, não pode, nesse momento, você vai perceber que se não fecha aqui e aperta Enter, ele vai resolver para você. Mas, mais para frente, quando a gente avançar em datas aqui, é bom já você se acostumar a fechar, é uma boa prática, ok? Fechar aqui em parênteses. Mês num, ó, se eu clicar aqui na setinha, vai trazer, ó, mês de 1 a 12. Legal? Vou criar uma nova coluna aqui também, chamada agora mês nome, que vai receber aqui a função format. Eu quero formatar. O que eu quero formatar aqui? Eu quero formatar a data de calendário e agora ele vai pedir aqui, ó, o valor, que é a data que a gente está pegando da de calendário, e eu vou passar o formato que eu quero aqui. Vou colocar, separar aqui o parâmetro, né? O argumento da função, e agora ele já fica aqui, ó, em azulzinho, em negrito, depois da vírgula, mostrando o que eu preciso passar para essa função. Função format, passei a data, eu vou passar o formato agora que eu quero desse mês. Eu vou colocar aqui, ó, MMM, e vou fechar aspas aqui, fechar parênteses e apertar Enter. Vamos ver o resultado dessa expressão? Eu tenho aqui, ó, os meses de janeiro a dezembro, né? O nome, né? Por abreviado ali, né? Janeiro, fevereiro, março, né? Abreviado. Professor, e se eu quisesse pegar aqui a descrição do mês por completo, né? Eu colocaria 4 M's aqui, apertaria Enter e já tem aqui, ó, a nossa formatação do mês completo, né? De janeiro a dezembro. Para você que já fez treinamento comigo, sabe, eu gosto de utilizar aqui o mês abreviado. A gente acaba ganhando um espaço, nós vamos ver na hora de criar os nossos visuais. A gente, quando faz ali uma análise, um visual, um gráfico ali na linha do tempo, a gente ganha espaço ali com o mês abreviado, ok? Muito bem, vou criar também uma outra coluna aqui, só para a gente conhecer um pouquinho mais de DAX. Eu vou chamar aqui de mês ano. Mês ano vai receber a função format, eu estou falando Power BI, formata. Formata esse valor aqui, ó, essa data aqui, ó, da de calendário, vírgula. Em qual formato? Precisa ter aspas aqui, legal? Eu vou colocar, eu já sei que o mês a gente consegue pegar abreviado através de 3 M's aqui, traço, e o ano, YY, de year, né? Ano, fecha parênteses, aspas, fecha parênteses aqui, aperto o Enter, e nós temos lá o formato, também costumo utilizar. Daria para pegar muito mais informações aqui, mas para a gente começar a falar de DAX, ter os primeiros contatos aí, para você relembrar também o que a gente viu no nosso treinamento, está aqui pronto a nossa tabela de calendário, ok? Depois a gente volta nela, vou falar mais algumas funcionalidades que a gente vai ter aqui nessa tabela, ok? Muito bem, eu vou clicar aqui no nosso visual para dar continuidade aqui às nossas análises. Esse visual a gente criou, né, na aula passada, só para a gente validar, né, a soma do faturamento, quando a gente está falando de relacionamento das tabelas. Então, eu vou aproveitar aqui, vou tirar o produto. Melhor, vou deixar o produto, vamos ver o que acontece aqui, tá bom? Boa, para a gente continuar aqui falando de DAX, nós vamos utilizar aqui
em conceito, né? Eu uso muito para organizar as minhas medidas, organizar os meus cálculos, ok? Eu vou vir aqui, ó, na guia página inicial, vou clicar aqui, ó, nessa opção inserir dados. Ele vai abrir uma janela para eu configurar aqui embaixo, ó. Eu vou criar uma tabela, essa tabela vai ter uma coluna aqui, eu vou chamar de medida. Para você que fez treinamento comigo de Power BI de 20 horas, você já sabe, né, o porquê, qual o motivo aqui que a gente cria essa tabela medida, né? Mas vamos relembrar. Vou apertar o botão carregar e nós temos aqui, já, a nossa tabela medida, né, que está sendo criada aqui pelo Power BI. Alguns segundinhos e nós temos aqui à direita, né, a nossa tabela medida que tem aqui a coluna 1. Não vou me preocupar com a coluna 1, daqui a pouco a gente volta nela. E melhora aqui, né? Bom, nós estamos falando de DAX, não vamos perder o foco aqui, ok? A perspectiva. Vou utilizar essa tabela medida para criar, utilizando o DAX, para criar todos os nossos cálculos. Cálculo de faturamento, de custo, de ticket médio, de margem de lucro, né? Legal? Todos os cálculos que a gente precisar na nossa análise, eu vou criar aqui nessa tabela medida. É uma boa prática, uma ótima prática a gente organizar. Senão, a gente criaria as nossas medidas espalhadas aqui no nosso modelo e quando a gente criar os nossos visuais, a gente teria um pouco de dificuldade para localizar. Então, eu vou clicar, ó, nesses 3 pontinhos aqui do lado da nossa tabela chamada medida. Vou vir aqui nessa opção nova medida. Bora lá, então. A nossa primeira medida, eu vou criar aqui, eu vou dar um nome chamado faturamento, ok? A gente precisa saber que tem várias formas de criar aí o mesmo cálculo, que são diversas funções e é humanamente impossível decorar todas as funções. Mas as que a gente mais vai utilizando aí durante o dia, né, para resolver os nossos problemas do dia a dia, né, de trabalho, ok? A gente acaba se acostumando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como criar aqui uma soma do faturamento. Eu quero trazer o faturamento. A soma, aqui as nossas funções em DAX estão sempre em inglês, né? Eu quero somar. O que eu quero somar? Eu quero somar lá da nossa tabela F vendas, ó, só de escrever FV aqui ele já traz para a gente, né? Poderia utilizar, né, aquele valor total do faturamento, né, que a gente criou lá atrás na nossa tabelinha F vendas, né? Nós pegamos a coluna quantidade, multiplicamos ali pelo preço unitário e a gente tem o valor total da venda. Nesse caso aqui, faturamento, eu posso somar, sum, em inglês, linha a linha, né, os valores aqui que a gente tem nessa coluna da F-Venda, chamada valor total. Vou apertar Enter aqui. Ele vai calcular, já colocou aqui na nossa tabela medida. Vou clicar aqui na faturamento, segurar o botão do mouse e arrastar aqui para minha tabela, para a gente ter exatamente aqui o valor de faturamento por produto, no caso, né? E a gente percebe aqui, ó, que está o mesmo valor anterior que a gente fez aqui na soma, né? Dessa coluna chamada valor total. Eu clico no meu visual e eu tenho aqui as colunas que estão sendo utilizadas. Ó. Então, esse campo aqui, soma de valor total, nós referenciamos aqui o faturamento, né, a medida que a gente criou agora, e também o primeiro campo aqui de valor total está usando aqui o campo valor total da F vendas, só para a gente mostrar que tem várias formas de criar a mesma coisa, ok? Bom, depois eu vou vir aqui ó, na nossa tabelinha, vou fechar aqui de calendário, de produtos, na nossa tabela medida, agora sim, nessa coluna 1 aqui eu não preciso dela, não vamos trabalhar, vou clicar no botãozinho direito ali, opção excluir do modelo, não tenho nenhum visual utilizando ela, não preciso me preocupar. A hora que eu excluir a coluna 1, eu tenho aqui a medida, né? Nossa tabelinha de medida foi aqui para cima, legal? E já tem aqui o nosso faturamento. Para verificar o que é, qual o cálculo, né? A expressão que eu estou utilizando para calcular, né, essa medida, eu clico em cima aqui da medida faturamento e traz aqui na barra de fórmulas novamente o que está sendo executado.
bora lá. Para formatar esse cara, né, você percebe que ele não tem nenhum formato tipo de dados aqui. Eu vou vir aqui, ó, clico em cima da nossa medida, venho aqui em formatação e escolho aqui qual é a melhor opção. Se a gente for lá para baixo, mas bem lá para baixo mesmo, a gente vai acabar achando aqui onde tem aqui o nosso reais, né? Nossa moeda aqui do Brasil. Está bem lá para baixo mesmo. É um pouquinho difícil aqui de achar a primeira vez, mas depois que você usa, ele fica lá no histórico para a gente. Ó. Você vier mais para baixo, tem aqui nossa moeda em reais. Vamos ver se eu localizo ela aqui devagarzinho. Vamos ver, vamos ver. Só para mostrar onde que a gente localiza. Reais em português, está trazendo aqui. Olha só aqui embaixo. Ó. Reais, português, Brasil. Vou clicar nesse carinha aqui. E olha só, ele já formatou a nossa medida em reais. Essa anterior estava em dólar. Caso eu queira formatar também, eu posso formatar esse carinha em reais. Muito bem, vou clicar, oh meu Deus do céu, aqui nos 3 pontinhos da nossa medida e vou criar uma nova medida aqui chamada faturamento também. Não pode repetir o nome, então eu vou chamar de faturamento X aqui, né? Por que X? Porque tem diversas formas de criar o mesmo cálculo. Nesse carinha eu quero mostrar a outra função que a gente tem aqui, que é a SumX, SumX. Legal? Esse carinha, ele vai pedir aqui para a gente uma tabela. Opa, deixa eu clicar aqui. Ó. Ele vai pedir uma tabela primeiro. Tá, ó, SumX, uma tabela que ele está pedindo. E qual é, vírgula, né? Qual é a expressão que você quer calcular utilizando os campos dessa tabela aqui? Ó. Retorna a soma de uma expressão a soma de uma expressão avaliada para cada linha de uma tabela. Ou seja, ele vai somar, estou falando, Power BI, soma, nessa tabela venda, linha a linha, esse cálculo aqui, ó, essa expressão. Lá na F-Vendas, a gente tem o preço, né? Lembra do preço unitário aqui, ó, eu fui escrever aqui, ó, preço, e ele já trouxe aqui para mim, ó, preço unitário, o sinal de multiplicação aqui é o asterisco, vou multiplicar pelo, é o preço unitário, multiplicado pela quantidade da F-Vendas, ó. Legal? Faturamento X. Eu vou pegar linha a linha, eu vou percorrer aqui a nossa tabela F-Vendas, executando a multiplicação do preço unitário pela quantidade. Legal? Vou apertar Enter aqui. Mais uma forma de criar aqui a nossa métrica de faturamento. Já criou aqui o faturamento X. Vou arrastar aqui, ó. Você vai perceber que a gente tem 3 formas aqui. Vou formatar em reais, né? Agora já tem ali disponível para a gente, rapidinho, muito bom esse recurso. Tem o mesmo valor, porque são 3 formas diferentes de calcular a mesma coisa. Cada um vai, na medida que você vai se familiarizando com os recursos, você vai criando a sua forma de trabalho. Eu estou passando a minha forma de trabalho aqui, né? Faturamento X. Muito bem, vou criar uma nova medida aqui. Nessa nova medida, eu vou chamar de quantidade de pedido. Tá? Quantidade de pedido. Nós vimos nas aulas anteriores que cada linha da nossa tabela F-Vendas é uma venda, é um pedido. Então, eu quero contar quantas linhas tem a tabela F-Vendas, porque cada linha é um pedido. Se eu contar ali, eu pegar o total de linhas da tabela F-Vendas, eu tenho o total de pedidos realizados. Eu tenho uma função chamada aqui, ó, count. Count de contagem, mas aqui embaixo, ó, dentre as várias que aparecem para a gente, eu tenho a count rows. Eu vou falar, Power BI, conta o quê? As linhas dessa tabela F-Vendas aqui, ó. Estou falando, Power BI, conta as linhas dessa tabela, conta o número de linhas de uma tabela. Então, eu quero contar o número de linhas da tabela F-Vendas, porque cada linha é um pedido, né? Já tenho aqui a nossa métrica calculada, cliquei, segurei, arrastei. Olha a quantidade de pedido por produto aqui, né?
Legal? Muito bem. Temos lá os nossos faturamentos, a quantidade de pedido. Agora, se eu já tenho faturamento e já tenho a quantidade de pedido, se eu pegar o faturamento e dividir pela quantidade de pedido, eu tenho meu ticket médio, né? Tem diversas formas de fazer aqui uma divisão. Eu poderia pegar aqui o meu faturamento, vou pegar o faturamento X aqui, finalzinho, a barra, né? De divisão, pegar o faturamento e dividir ali pela quantidade de pedido. Ó. Essa minha métrica, essa minha medida vai receber aqui o resultado dessa divisão. E eu estou pegando outras medidas criadas aqui para fazer isso. Legal? Se eu apertar Enter, ó, eu tenho faturamento dividido pela quantidade de pedido, tenho o nosso ticket médio aqui, ó, calculado, ok? Vou transformar em reais também, só para a gente se acostumar com o recurso, ticket médio. Agora, esse ticket médio, eu costumo fazer da seguinte forma, quando eu vou executar uma divisão, quem trabalha com Excel já deve ter passado por isso, às vezes a gente retorna lá uma divisão por zero, e o Excel fala, cara, não consigo fazer uma divisão por zero, né? Nas aulas de matemática lá atrás, né? Na escola, nós, né, a professora com certeza falou isso, não é possível fazer uma divisão por zero. No Excel, no Power BI, ele vai retornar um erro aqui, né? Uma mensagem para a gente, né? Para evitar essa divisão, esse erro de divisão por zero, eu costumo utilizar uma função chamada divide. Ó. Divide está pedindo qual é o numerador. Lembra lá das aulas de matemática? O numerador é o meu faturamento aqui. Eu vou colocar vírgula depois do meu faturamento. Depois da vírgula, ele está pedindo o denominador, ou seja, eu quero dividir faturamento pela quantidade de pedidos. E o legal dessa função divide, que ela é uma função safe, né? A gente chama de função safe aqui. Ela divide, faz uma divisão, mas ela tem a capacidade de tratar casos de divisão por zero. Ou seja, se de repente a gente tiver aí uma divisão por zero em algum momento, não vai retornar um erro, né? No Power BI, no seu gráfico, no seu visual, na sua análise. Qualquer faturamento, qualquer divisão por zero, ele vai retornar esse valor aqui que a gente está colocando, né, depois nessa última informação, desse último parâmetro. Professor, eu posso colocar uma mensagem, por exemplo, ó, não é possível divisão por zero. Poderia também, não tem problema nenhum. Ele aceita aqui uma mensagem amigável, né, que a gente fala. Né? Você está fazendo tratamento aqui, né? Mas eu gosto de colocar zero aqui. Vou apertar Enter e a gente já tem lá a nossa métrica, né? Chamada ticket médio aqui, calculado. Está trazendo o mesmo resultado, você percebeu que não alterou, mas eu gosto de usar aqui a função divide. Legal? Muito bem, já temos faturamento, já temos quantidade de pedido, já temos ticket médio. Então, são aqui algumas medidas, né, que a gente pode criar utilizando DAX. A gente conheceu a função divide, a função count rows, ou então número de linhas. Fizemos o faturamento utilizando a SumX, né, que a gente passa uma tabela e pega ali linha a linha o resultado dessa expressão que a gente colocou. E calculamos também a faturamento de uma outra forma aqui para mostrar que tem diversas formas de se fazer a mesma coisa, o mesmo cálculo. Legal? Vou salvar o meu arquivo aqui. Eu espero que você também faça aí no seu, né? Que você salva. Legal? Para não ficar muito comprido esse vídeo, eu vou parando por aqui. Legal? E no próximo vídeo, na sequência, eu vou falar sobre a função calculate. Nós vamos pegar a nossa medida de faturamento e vamos aplicar ali um novo contexto de filtro, e você vai entender como que a gente utiliza aí a função calculate, uma função que vai ajudar muito a gente aí no dia a dia a resolver muitos problemas, ok? Vou ficando por aqui, então. Até a próxima. Valeu!